Olá, meus amigos e minhas amigas. No episódio de hoje, eu vou ensinar a fazer uma receita de pão low carb deliciosa. Meu nome é Silvio Mendonça, um ex-obeso que vem aqui rotineiramente trazer dicas de alimentação, exercícios e bons hábitos para uma vida saudável. No episódio de hoje, eu vou apresentar a vocês uma receita low carb de pão. Sinceramente delicioso. Receita do nosso pão caseiro para lanches e café da manhã. Está aqui a lista de ingredientes. Para fazer essa receita, eu vou fazer uma pequena modificação, tá, pessoal? Em função da forma que eu disponho aqui para trabalhar nessa receita, uma forma de silicone, ela é muito útil. Você não precisa untar a forma para poder sacar o alimento dela. Ela vai ao forno tranquilamente, resiste bastante, até uns 280 graus. E eu fiz a receita usando essa forma. Vai precisar uma xícara de farinha de amêndoa. Na verdade, eu usei 3 xícaras. É meia xícara de chá de linhaça. 4 unidades de ovos. Aqui eu usei menos ovos, usei só 3 ovos. Uma colher de sopa de fermento químico. Uma pitada de sal. 2 colheres de iogurte natural. Um punhado de cenoura ralada. E um punhado de queijo ralado. Uma coisa que eu quero falar para vocês com relação ao preparo. Indica o preparo no micro-ondas. Eu não costumo fazer receitas de massa, principalmente panificação, usando micro-ondas. Eu tenho mais facilidade de usar o forno normal, o forno a gás. Então eu vou dizer para vocês o que eu fiz. Eu não usei o forno de micro-ondas. Até, se algum de vocês fizerem essa receita, deixa aqui embaixo do vídeo os comentários como é que foi que você teve o resultado. Então, a minha receita eu usei no forno normal, no forno a gás. Eu ralei meia cenoura no ralador de legumes e deixei reservado. A cenoura foi o último ingrediente que eu adicionei à receita, depois que a massa já estava praticamente pronta. O preparo de toda a massa de pão, se você alguma vez na vida você fez massa de pão, ela tem uma certa sequência, tá? Aqui na receita diz que para você misturar tudo. Normalmente eu não faço assim. Massa de pão eu uso o conceito que se diz: misture os secos e depois adicione os molhados. É uma expressão engraçada, né? Mas funciona assim. A receita tem farinha de amêndoa, linhaça, fermento, sal. Na verdade, a linhaça eu não coloquei na massa, tá, pessoal? Eu deixei a linhaça só para decorar. Então, o que eu fiz? Eu coloquei no bowl a farinha, o sal e o fermento. Misturei com uma colher esses três ingredientes. Na sequência, eu adicionei primeiro o iogurte, 2 colheres de sopa bem generosa, e depois eu coloquei os 3 ovos. Na verdade, o que eu fiz? Eu peguei um dos ovos, separei a gema, reservei a gema e adicionei apenas a gema a clara de um ovo e mais os outros 2 ovos na massa. Uma coisa quando você faz massa de pão é que dificilmente quando você coloca os ingredientes para misturar, ela já atinge o ponto de massa. Então você precisa ter um pouco mais de farinha para você ir adicionando e mexendo a massa. Como foi a primeira vez que eu fiz essa receita, eu não coloquei muita farinha e também não coloquei muito fermento, né, para ver como é que a receita ia sair na hora de ir ao forno. Uma coisa que vocês têm que ter em mente: a farinha de amêndoa ela não tem o mesmo comportamento da farinha de trigo. E a farinha de amêndoa é uma farinha
naturalmente cara, porque ela recebe muito processamento até chegar ao comércio. Eu coloquei ela nessa forma de silicone e deixei a massa descansar por aproximadamente 30 minutos. Isso é normal quando você está fazendo pão, deixar o fermento agir para que a massa crie um pouco de ar, né? Que ela cresça, né? Como se fala. Após esse período que eu deixei a massa descansando, eu peguei a gema que estava separada, coloquei um fio de azeite, mexi a gema, né? Dissolvi a gema no azeite e pincelei a superfície da massa com essa mistura de gema e azeite. Na sequência, eu coloquei queijo ralado, fui distribuindo a linhaça por cima da superfície da massa, de forma que ficasse uma distribuição homogênea, nem muita linhaça, nem pouca linhaça. Eu coloquei a forma para assar no forno a 180 graus por 15 minutos. Após esses 15 minutos, eu fiz o teste do palito. O teste do palito consiste em você pegar um palito de fósforo e enfiar na massa. Se o palito sair da massa seco, o seu pão já está pronto. Tá aqui o pão. A gente, se olhar mais de perto, a gente consegue ver e enxergar a cenoura. Ele está aqui douradinho na lateral. É um pão bastante denso em função da farinha de amêndoa, não ter o mesmo tipo de comportamento da farinha de trigo. Agora, é um pão que ficou gostoso. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que esse pão caseiro ele não tem conservante. Que você faça o pão e consuma esse pão no mesmo dia. Deixar para outro dia, você pode ter uma surpresa não muito boa. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você baixar o meu e-book grátis com 10 receitas low carb. E você também recebe um mês de atividade física. Eu gostaria que vocês também dessem um joinha, compartilhassem, se inscrevessem no canal e ativassem o sininho de notificação. Isso ajuda bastante o meu canal a crescer e a chegar em mais e mais pessoas. Aqui quem fala é Silvio Mendonça, um ex-obeso que vem rotineiramente aqui trazer dicas de alimentação, atividades físicas e bons hábitos para uma vida saudável. Eu espero vocês num próximo episódio, se Deus quiser, e acompanhe esse fluxo.